gente, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, a gente vai aprender essa pecinha aqui. Algumas de vocês provavelmente nunca devem ter visto. É um porta-estetoscópio, tá? Eu vendo essa peça, há mais de um ano aqui no ateliê. E confesso que quando eu fiz a primeira peça dessa, eu procurei no YouTube um passo a passo e não achei. Hoje eu não olhei para ver se já existe algum artesão ensinando, tá? Mas como foi eu que criei as minhas medidas e eu tô com uma peça dessa para entregar essa semana aqui no ateliê, eu resolvi compartilhar elas com vocês porque é uma peça que tem muita saída. As meninas principalmente que estão entrando na faculdade agora, de alguma área médica, até na medicina veterinária, odontologia e tudo, gostam muito dessas pecinhas aqui personalizadas, tá? Essa aqui que já tá pronta, ela foi feita no tecido tricoline com a estrutura de manta R2. O modelo que eu vou fazer hoje, eu estou utilizando o PVC, que já tem uma certa estrutura, e eu vou utilizar o bagum de forro, tá? Então ela vai ficar uma peça impermeável. Essa daqui, ó, eu coloquei um botãozinho tic-tac, porque como é de tecido eu achei que ficou melhor. Na peça de hoje, que vai ser em sintético, eu vou estar utilizando o botão imantado. Por dentro ela fica assim, ó. O lugar para o porta-estetoscópio, 3 lugares para caneta ou para termômetro que o enfermeiro ou médico for utilizar. E esse espacinho aqui, geralmente eles colocam carimbo, tá? Os carimbos que eles utilizam para as receitas e tudo mais. Pode ser utilizado também para cartão de visita, né? A pessoa que vai escolher o modo de utilização. Bom, meninas, para quem gostar desse vídeo e ainda não for inscrito aqui no canal, não esqueçam de se inscrever. Para quem quiser sempre receber as notificações do YouTube de vídeos novos, ativa o sininho. Eu vou deixar aqui no box de informações também os links lá para as minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook, para quem quiser me seguir e conhecer mais das peças que eu faço aqui no ateliê. Também vou deixar no box de informações os links dos parceiros aqui do canal. Quem me segue já ouviu falar deles, que é o Mercadão dos Plásticos, é uma loja que vende sintéticos e aviamentos aqui na minha cidade, em Maringá, no Paraná. O PVC, os materiais que eu vou estar utilizando hoje são de lá. Também tem um outro parceiro, que é o MMR Tavares. Eles vendem vários tipos de acessórios para máquinas, vendem máquinas também, de todos os tipos, vendem acessórios para o ateliê, coisas que a gente utiliza no dia a dia do nosso ateliê. Para quem comprar lá no MMR Tavares, tem desconto de 7% com o cupom Milena Tavares, tudo junto em maiúsculo, tá bom? Outro parceiro que eu apresentei para vocês na semana passada aqui foi a Mimos Etiquetas. Eles fabricam etiquetas, ó, em cetim, em sintético e em Zetex. Hoje eu vou estar utilizando essa douradinha aqui, que é uma etiquetinha cromada, tá bom? Eu falei bastante deles semana passada, então hoje eu vou ser um pouco mais sucinta, mas eu queria que vocês soubessem que a etiqueta deles é maravilhosa, tem uma qualidade excelente, uma gravação muito legal também. O preço deles é super acessível, vale a pena conferir lá o Instagram deles e o site. Eu vou deixar aqui embaixo também no box de informações, tá? Para quem comprar lá tem desconto de 10%, utilizando o cupom Milena Tavares 10, tudo junto em maiúsculo, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês hoje, que não é uma parceira aqui do ateliê, é uma parceira de vida, tá? Que é a minha irmã, a Anúbia. Ela trabalha com personalizados de papelaria, principalmente agendas, cadernos de pedido e tudo mais. Então ela trouxe para mim ontem, ó, eu já utilizo há mais de um ano para a organização dos pedidos aqui do ateliê. E ontem ela trouxe mais um porque o meu já tá terminando, tá? Então ele tem esse fechamentinho aqui em elástico, que é super legal para quando a gente for guardar notinhas, algumas coisas aqui dentro. Eu pedi para ela colocar o calendário de 2018 e 2019, porque como a gente já está quase no final do ano, provavelmente esse caderno aqui ele dure até fevereiro, março mais ou menos do ano que vem, tá? As primeiras folhas eu peço sempre para ela colocar em branco escrito compras, para eu controlar as compras aqui do ateliê. Eu sempre anoto o que eu preciso comprar, para nunca esquecer de comprar o que está faltando e também para não comprar coisas a mais e ter um gasto que eu não vou, que vai ficar parado, no caso aqui no ateliê. E o bloco de pedidos propriamente dito, tá? Eu não vou falar item por item, quem quiser dar uma olhadinha nele, eu fiz um videozinho lá no Instagram, tá bom? Mas é muito legal, ela personaliza da maneira que ficar mais fácil para vocês aí no ateliê de vocês. O preço também é super legal, tá? Eu já andei fazendo umas pesquisas no Instagram.
com outros arrobas que trabalham com esse tipo de personalizado e o preço dela tá bem legal também, tá bom, meninas? Então vamos deixar de conversa e vamos à lista de materiais. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Vem comigo! Bom, gente, a nossa peça de hoje parece complicada, mas não é, tá? São poucos materiais que a gente vai utilizar e o vídeo vai ser bem rapidinho, vocês vão ver. Então vamos à listagem. Eu vou utilizar o PVC na parte principal, tá? Eu estou utilizando 2 tonalidades porque na parte onde eu bordei eu quero uma cor lisa para sobressair o meu bordado. Esse bordadinho aqui eu também vou deixar no box de informações para quem quiser, tá? Então, a medida final que eu vou precisar é 44 por 28, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu cortei a parte estampada com 30 por 28 e a parte lisa com 15 por 28. 30 mais 15 vai dar 45, só que como a gente perde meio centímetro de cada lado para margem de costura aqui, que a gente vai unir os 2 tecidos, então ele no final vai acabar ficando com 44, tá? Então 44 por 28. A mesma medida eu cortei no meu forro, tá? Que no caso aqui eu estou utilizando o bagum. Nesse cantinho aqui, que é a parte da nossa aba, eu fiz um arredondamento aqui e eu utilizei essa minha reguinha aqui, tá? De arredondamento. Eu utilizei o cantinho de 5 centímetros, tá? Mas para quem não tiver essa reguinha no ateliê, pode utilizar o cone de linha ou até um pires, alguma coisa redonda para fazer o arredondamentinho aqui. E quem quiser deixar quadradinho também pode deixar, tá? É de gosto, né? Além disso, eu vou utilizar uma medida de 26 por 30, que eu vou dobrar na parte de 26, tá? Aqui vai ser o bolso das canetas e do estetoscópio, tá? Então eu vou dobrar ela no lado onde tem 26, que aí no caso vai ficar 30 por 13, tá bom? E a parte do carimbo eu também corto inteiro, e aí eu corto ele com 20 por 13, tá? Que aí depois que eu dobrar, ele vai ficar com 10 por 13, ok? Além disso, eu vou utilizar 2 casais de botão imantado, eu tô usando aquele tamaninho menor, tá? E também vou utilizar 2 casais de botão tic-tac, que é para a parte interna da peça, onde vai prender o nosso estetoscópio e o nosso bolso do carimbo, tá? Além disso, eu vou utilizar o viés, estou utilizando até um pink também, para fazer o acabamento da minha peça, tá bom? Os materiais são só esses, agora a gente vai começar a confecção da peça propriamente dita. Lembrando, meninas, vou dar uma diquinha aqui para vocês, porque no início eu sempre errava a parte do bordado. Para quem for bordar, vocês têm que se atentar para onde a aba vai fechar, tá bom? Para o bordado não ficar ao contrário, ok? Então vamos lá para a confecção da peça. Bom, meninas, na listagem de material, eu acabei esquecendo de falar para vocês sobre esse pedacinho aqui que a gente vai utilizar no mesmo material do forro, tá? Ele mede 15 por 7. Esse material, ele vai ser para a gente fazer as alcinhas, aqueles prendedorzinhos que vai segurar o botãozinho para a gente prender o nosso bolso do carimbo e também a parte de cima do estetoscópio, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou achar aqui o meio, quem quiser marcar com um lápis, alguma coisa aqui na parte interna pode. Eu acho o meio e eu vou fazer 4 dobras, ó. Primeiro meio com meio e depois mais uma dobrinha. Ele fica como se fosse a dobra do viés, tá vendo, ó? Tá? É só isso, sendo que em um dos 2 ladinhos dele eu tenho que fazer o acabamento, tá? Porque o outro lado ele vai ficar na costura. Um dos lados tem que ter acabamento. Então, o que eu faço? Ó, eu abro aqui, ó. Eu faço uma dobrinha de meio centímetro para dentro, 1 centímetro. Vocês fazem como vocês acharem melhor, contanto que fique acabadinho. E dobro novamente. E aí ele vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí aqui ele vai ficar acabado, do outro lado não, mas do outro lado, como vai ficar para dentro da costura, não tem necessidade da gente fazer o acabamento, tá? E aí agora eu vou passar a costurinha de pesponto dos 2 ladinhos para fechar a nossa tirinha e também para dar o acabamento nele.
E aí a nossa tirinha ficou assim, tá? Um ladinho sem acabar e um ladinho acabadinho. Agora a gente vai passar para os dois bolsinhos. Vamos fazer primeiro o bolso do carimbo, tá? Então é aquela medida de 20 por 13 que eu falei. A gente vai dobrar na medida do 20, tá? Só que a gente vai dobrar avesso com avesso. E aí a gente vai passar uma costurinha de cada lado, uma costurinha aqui e uma costurinha aqui, ok? Aí ficou assim, tá? Nesse cantinho aqui, que é onde vai ficar, quando a gente desvirar vão ser os nossos cantinhos, eu gosto de dar uma refiladinha bem pertinho aqui da costura, tá? Uma entradinha. Ó, pra acumular o menos de material possível aqui, tá bom? Agora eu só vou desvirar, tá? E aí ele fica assim, ó. Nosso bolsinho do carimbo já tá pronto. Agora eu vou passar só uma costurinha de peixe-ponto aqui, tá? Pra deixar ele mais assentadinho, essa dobra, e também pra ficar bonitinho, pra dar um charmezinho, tá? Lembrando que na costura de peixe-ponto a gente utiliza o maior ponto que a gente tem na nossa máquina. No meu caso aqui é o número 5. Ó, e aí ficou assim, tá bom? Agora a gente vai passar para o próximo bolso, que é o bolso do estetoscópio e das canetas, tá? Então lembrando que a gente tem uma parte inteira de 26 por 30 e a gente vai dobrar na parte de 26, tá? Para ficar com 13 por 30. E nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ele do avesso, só que eu só vou costurar ele de um dos lados. O outro lado eu não preciso costurar porque ele vai ficar na costura da minha peça. Então não preciso dar acabamento desse lado porque senão acumula muitas camadinhas de tecido, tá? Então eu vou costurar só de um lado. A minha pecinha vai ficar assim, tá? E agora eu vou passar uma costurinha de peixe-ponto aqui em cima também. Lembrando que eu passo a costurinha de peixe-ponto onde o meu tecido tá dobrado, tá? Essa parte aqui continua aberta. E aí o meu peixe-pontinho ficou assim, tá bom? Um lado sem acabar e o outro lado acabado. Agora a gente vai passar para juntar todas essas partinhas que a gente já costurou no nosso forro, tá bom? Bom, meninas, então, ó, peguei meu forro. O que eu tenho que me atentar? O lado onde tá com a beirinha arredondada é o lado da minha aba, tá? Então, tudo eu vou fazer pro lado aonde tá com os cantinhos aqui inteiros ainda. Então, vamos lá. Eu vou primeiro encaixar todas as minhas pecinhas. Lembrando que, como eu vou costurar aqui nesse canto, o canto que eu vou deixar pra cá é o canto que não tá acabado, beleza? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, bem certinho, ó, rente aqui no finalzinho do meu forro, tá, ó? E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou prender ele aqui com uma costura desse lado e com uma costura desse. Lembrando que desse ladinho aqui a gente tem que fazer uma costura bem bonita, porque esse lado aqui vai ficar aparente, tá bom? Eu sempre começo por essa parte, porque é dessa parte que eu vou ter uma noção aonde eu vou colocar o restante das minhas peças, tá? Uma diquinha legal aqui, meninas, para quem estiver utilizando o pezinho calcador que não seja de teflon, às vezes agarra um pouco, porque esse material aqui é plástico. Então, eu já dei essa diquinha aqui antes, mas para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou novamente falar. Nesse caso, você pode utilizar um molha-dedos normal, daquele de que você usa para contar dinheiro, ou papel, né, no caso. Você pode utilizar também aquele vidrinho de óleo de máquina, aquele verdinho da Singer. E eu, no meu caso, o que eu fiz? Eu comprei um potinho, tá vendo? Esses potinhos de lembrancinha de aniversário. Coloquei um algodão aqui dentro e embebi ele, umedeci ele com óleo de bebê.
Eu prefiro o óleo de bebê porque ele tem um cheirinho mais agradável do que o óleo de máquina, tá? E aí o que a gente faz? A gente molha o dedo aqui, passa onde a nossa costura vai passar, porque aí conforme o calcador passar por cima do óleo, ele vai deslizar, o ponto vai ficar bonito e não vai repuxar o nosso material. Aí eu faço assim, ó, eu molho, ó, deixo sempre ele aqui do meu ladinho, eu molho, passo na parte onde vai passar o meu calcador e agora eu venho e costuro, ó. Costurinha feita de um lado, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, lembrando de deixar sempre alinhado aqui, tá? O bolso com a extremidade do nosso forro, tá? Acerta bem direitinho. Lembrando que esse material é plástico, não pode colocar alfinete. Então, se vocês quiserem, pode colocar aquele clipsezinho de papelaria ou aquele de patchwork mesmo, tá? E aqui nesse caso, ó, bem devagarzinho e costura bem bonita. Nesse caso aqui, eu não gosto de utilizar o ponto 5, porque como eu tô prendendo uma peça na outra, eu utilizo o ponto número 3,5, 4 no máximo, tá? Quando chegar aqui nesse cantinho, o que eu faço? Eu não gosto de ultrapassar muito para não ficar feio. E ao mesmo tempo, eu dou bastante retrocesso aqui, porque é uma parte que a pessoa vai mexer muito. Então, se eu der só um retrocesso, pode ser que essa costura arrebente, tá bom? Então, ó, eu dei uns 3 ou 4 retrocessos aqui. E ó, só trouxe a minha costura até aqui, tá vendo? Eu não deixei ela ultrapassar muito o meu bolso, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar pro bolso do carimbo, tá? O que eu faço, ó? A minha aba tá aqui e o meu bolso principal tá aqui embaixo. Eu gosto de colocar o meu carimbo bem alinhadinho aqui em cima, do lado da aba, no caso, alinhado aqui, ó, tá? Então eu alinho bem certinho aqui e a primeira costura que eu vou fazer é a costura daqui de cima, tá? Somente para segurar o meu bolso no lugar que eu quero que ele fique. Bom, feita essa primeira costurinha aqui, ó, o meu bolso ainda tá assim, tá vendo? Por que eu deixei ele assim ainda? Porque eu vou encaixar aqui a minha primeira tirinha, tá? Que é a tirinha que fecha o bolso. Então, como é que eu faço? Eu marco aqui o meio do meu bolso, tá? Se vocês quiserem marcar com a régua, melhor, porque vai ficar mais certinho possível. Eu marco aqui o meio e aí eu levanto aqui, ó, para eu poder ver qual a medida que eu quero deixar de sobra aqui de tira. Lembrando que aqui embaixo, ó, deixa eu virar para vocês verem, aqui embaixo eu nunca coloco ele rente assim. Eu sempre deixo uma folguinha, porque como o carimbo é gordinho, a hora que a pessoa colocar o carimbo aqui dentro, vai acomodar bem certinho. Então sempre deixa aqui, ó, um dedinho de sobra, tá vendo? Aqui embaixo, tá? E aí eu abro aqui. Nesse finalzinho aqui que eu não fiz o acabamento, eu gosto sempre de dar uma dobrinha dele pra dentro, pra ele ficar mais bonitinho, tá? E aí eu vou costurar, ó, lembrando que meu bolso vai ficar aqui em cima, certo? Então eu sei que eu não posso ultrapassar a costura do bolso, tá? Então eu vou costurar uns 5 centímetros daqui pra cá, fazer a voltinha pra prender bem ele, tá? Aí vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu fiz exatamente em cima do pesponto que eu já tinha e eu prendi a minha tirinha. Agora eu posso abaixar o meu bolsinho e fazer as 2 costurinhas laterais dele. Lembrando que aqui, nos 2 cantinhos, bastante retrocesso e não deixar ultrapassar demais a costura para ficar um acabamento bonito, tá bom?
E aí ficou assim, tá bom? No final de tudo, aí eu mostro pra vocês como eu prendo aqui os botões, tá bom? Bom, feito isso, eu vou colocar minha outra tirinha, lembrando que o acabamento fica sempre pro lado onde não vai ter costura, tá? E aí o que eu faço, ó? Sobrou esse meu espaço aqui em cima, que é onde vai prender o meu estetoscópio assim, certo? Assim, ó, tá? Então, o que eu faço? Eu meço mais ou menos o meio, porém, deixando a minha margem de costura aqui, porque aqui depois eu vou costurar, então eu vou perder esse pedacinho, tá? Então, eu meço assim no olho mesmo e eu prendo a minha tirinha aqui, ó. Beleza? Feito isso, eu sei que depois que eu fiz todo o meu acabamento aqui no bolso, sobraram 12 centímetros. E aí o que eu faço? Eu deixo o mesmo espaço aqui embaixo para as canetas ou termômetro. Então, se aqui eu vou ter 12 centímetros para 3 bolsos, dividido por 3, eu vou ter 4 centímetros entre cada costura, tá? Então, nesse momento aqui, ó, pego a minha régua e eu marco com a minha canetinha que eu uso no Tricoline, tá? O certo seria utilizar a caneta para marcação de sintético ou de couro. Mas como eu tô sem ela aqui, eu vou utilizar essa. O que eu faço? Eu vou marcar com ela e assim que eu terminar de costurar, eu passo o isqueiro em cima de onde eu marquei, que como ela apaga com calor, ela vai apagar a minha marcação. Lembrando que eu vou passar o isqueiro bem rapidamente, tá? Porque senão, como esse material é plástico, corre o risco de queimar ele. Então aqui, ó, aqui tá o meu bolso, né? Então eu sei que aqui tem 12 centímetros, eu vou marcar de 4 em 4, ó. De fora para dentro, ó, 4, eu marco, mais 4, deixa bem retinho, tá, meninas? Para a costura ficar bem bonita, e mais 4. Ó, pode ver que a minha costura, a última costura que eu vou fazer tá acabando exatamente onde termina o meu bolso, tá bom? Então, vamos lá para as costuras. E aí ficaram assim, ó, as minhas 3 costurinhas, tá? Agora eu venho aqui, ó, com o isqueiro e eu passo aqui sobre as minhas linhas somente para apagar a marcação que eu fiz de caneta, tá bom? Então, a minha parte do estetoscópio em si já tá toda pronta. A gente só depois vai colocar, finalizar com os botões, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha parte principal e eu já vou colocar os meus botões imantados. Por quê? Porque como eles não têm um acabamento bonito dos dois lados, eu tenho que esconder esse acabamento, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou medir aonde vai fechar, tá vendo, ó? Tava aberto, fechei, eu trago o final da minha peça, que é onde eu não arredondei, até próximo à costura que eu fiz aqui para juntar com a minha aba, tá vendo? Então, ó, ficou assim. Aí, o que eu fiz? Aqui embaixo, que é a parte que vai ficar aparecendo, eu já vim a máquina, ó, e eu já costurei a minha etiquetinha, tá? A etiqueta tem que ser costurada nesse momento para a costura dela não aparecer no forro, beleza? Aí, ó, dobrei de novo e aí eu sei aonde eu vou colocar o meu botão, tá vendo? O que eu faço? Aqui nesse cantinho, ó, eu não encosto totalmente a minha aba até o final aqui do meu tecido, porque se eu fizer isso, o porta-estetoscópio, ele não vai ter largura para guardar tudo aqui dentro, porque por enquanto ele tá sem nada dentro, né? Mas depois ele vai ter o volume das coisas que vão estar aqui. Então eu sempre, ó, coloco o meu dedo aqui e viro e deixo a largura de um dedo assim, ó, dos dois lados, tá? A medida que eu deixo sempre é um dedo de cada lado. Então eu vou fazer isso, eu vou juntar aqui, ó, bem certinho. Eu faço isso e aí eu já sei aonde vai ser a marcação do meu botão, ó. Bem retinho.
eu venho com a minha régua para deixar tudo bem alinhadinho e eu coloco esse meu botão daqui de baixo da minha aba para cima numa medida de 2,5 cm, tá? 2,5 cm. Então, se aqui tem 28, eu coloco 2,5 cm para cima e eu deixo a minha régua alinhada aqui no 28. Para eu poder marcar, ó, eu marco 5 centímetros para dentro de cada lado. Então, eu conto, ó, daqui para cá tem 5, é onde vai ficar a minha primeira marcação, ó, 5. E daqui para cá eu conto 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou marcar aqui minha outra marcação, tá? Então, recapitulando. 2,5 do final da aba para cima e 5 daqui da borda para dentro. Bom, meninas, marcado então aqui em cima onde a gente vai fazer o furo, nessa parte aqui, eu não vou prender o meu botão aqui, tá? Porque o meu botão, como vai ficar por dentro, eu vou prender ele depois no forro. Só que por que eu fiz essa marcação aqui? Porque eu preciso saber aonde ela vai ficar posicionada para eu já colocar o botão daqui de baixo, tá bom? Então, o que eu fiz? Ó, eu marquei aonde vai ficar o meu botão com as medidas que eu passei para vocês. Fiz a marcação para cá para baixo. E aqui sim, eu vou encaixar o meu botão imantado. Lembrando que nessa parte aqui, que não é a aba, eu sempre coloco o meu botão fêmea. O botão fêmea é o mais gordinho, que tem o buraquinho para dentro, tá? Então, eu encaixo aqui os meus 2 botõezinhos. Eu não tô achando. Achei, ó. Coloquei meus 2 botõezinhos e aqui no acabamento deles é que eu vou colocar os pedacinhos que eu falei pra vocês. Ó, encaixa aqui, tá? Coloco o meu gabaritozinho e aí aqui é um outro truquezinho. Essas perninhas aqui a gente não fecha pra dentro, tá? A gente fecha ela pra fora porque ela vai ajudar a dar estabilidade pro meu botão, para não abrir, não rasgar fácil, tá? Então vai ficar assim, ó. Tá bom? Vou prender também do outro lado. Pronto, ó. Botão colocado. Bom, meninas, então é isso. Feito colocado o botãozinho aqui na parte de fora da nossa peça, a gente vai fazer a mesma marcação aqui dentro na parte arredondada, tá? 2,5 de baixo para cima e 5 daqui para cá. Aí eu achei o meio, ó, coloquei um pontinho. Aí eu venho com o meu gabaritinho, encaixo aqui no meu pontinho e faço os 2 risquinhos aqui nessas 2 áreas vazadas, tá? Lembrando que esse material aqui, ele é bem molinho e ele é plástico. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for abrir aqui a nossa casinha, tá? Enfia com cuidado o vazador ou o seu abridor de casas, tá? Enfia bem devagarzinho, ó. Eu até gosto de pescar, tá vendo? Ó, eu enfio aonde começou o meu tracinho, ó, e eu saio com ele aonde termina o meu tracinho. Aí sim eu furo. Porque se eu for com ele direto, corre o risco de vazar e aí a gente tem o retrabalho de ter que fazer tudo de novo, porque a gente não vai entregar a peça rasgada para o cliente, né? Aí, ó, todas as aberturas feitas, agora eu venho com o meu ladinho macho. O macho, ele é mais estreito e tem o biquinho para fora, tá? Aí eu encaixo ele aqui. Lembrando que do outro lado eu também vou utilizar um pedacinho de retalho do PVC. Ó, encaixo, coloco o meu gabarito e eu fecho ele pra fora também, tá? As garrinhas pra fora. O meu pedacinho de PVC, que no caso vai dar estabilidade aqui pro meu botão, tá? Um reforço pro meu botão, o nome é esse, reforço. Encaixo aqui, ó. Coloco o meu gabarito e fecho a garrinha para fora.
Estamos quase finalizando a nossa peça, meninas, ó. Feito isso, tá? Eu posso até cortar um pedacinho aqui, que eu acho que eu deixei muito grande esse meu reforço. Bom, feito isso, agora nós vamos finalizar a nossa peça. Nós vamos juntar o nosso forro com a nossa parte externa, tá? Lembrando que os lados arredondados têm que ficar virados para o mesmo lado, tá bom? Nesse caso aqui, quem fizer a peça em tecido, o que vai fazer? Vai juntar, ó, frente com frente, isso para quem for fazer em tecido e não for usar o acabamento de viés, tá? Que nesse caso aqui eu vou usar o acabamento de viés. Vocês vão juntar frente com frente, vão passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura aqui para poder conseguir enfiar a mão e desvirar a peça. Depois de desvirada, coloca a partezinha que fica aberta aqui bem certinha para dentro e rebate a peça inteira, tá? Nesse caso, como eu vou utilizar o viés, eu vou colocar avesso com avesso, tá? Aí eu vou juntar aqui bem certinho, ó. Extremidade com extremidade. Eu vou passar uma costurinha de segurança primeiro em toda a volta, depois que eu vou colocar o viés. Bom, meninas, feita a nossa costurinha de segurança, a nossa peça tá pronta praticamente. Só falta o acabamento em viés, tá bom? Eu vou estar utilizando o viés normal, tá? Mas vocês podem utilizar o viés de gorgurão também. Começo assim, ó, para o acabamento ficar na parte interna da peça, porque aí quando a gente dobrar para fechar, o nosso acabamento não aparece, tá? Aí eu começo aqui, eu abro o meu viés, ó, um dos ladinhos que veio dobrado, eu abro e eu faço uma dobrinha aqui para ser o meu acabamento, tá? Aí eu vou encaixar ele aqui, ó, e eu vou começar a costurar, tá bom? Eu começo sempre pelo forro, tá? Chegando aqui no cantinho, a gente vai fazer o canto mitrado. O que é isso? Eu vou costurar faltando 1 centímetro para terminar. Eu paro a minha costura e aí eu vou fazer duas dobras num ângulo de 90 graus. Eu faço a primeira dobra para cima, ó, num ângulo de 90, e eu desço a mesma dobra para baixo, encontrando aqui o meu cantinho, tá vendo? Os dois cantinhos vão ficar iguais. E aí eu venho para cá e continuo a costura. Por que eu faço isso? Depois, quando eu desvirar, o meu cantinho vai ficar perfeito, tá bom? Eu vou começar a costurar e eu vou fazer esse cantinho aqui para vocês verem como que vai. Ó, então, abri o meu viés, dobrei, vou começar aqui, tá? Eu venho abrindo, ó, eu abro sempre aqui a minha beiradinha do meu viés e vou passando. Faltou 1 centímetro para terminar aqui o meu cantinho, ó. Eu dou um retrocesso e tiro da máquina, tiro da agulha, tá? Agora aqui que vem, ó, a dobrinha que eu falei. Eu dobro para cá, um ângulo de 90, tá? Graus, ângulo de 90 graus. E eu volto para o mesmo lado, casando as duas sobrinhas aqui, ó. As duas sobrinhas ficam juntas. Deixa eu levantar para mostrar para vocês. Ó, tá bom? Agora eu viro a minha peça e eu vou continuar exatamente daqui de onde eu parei. Ó. Agora eu vou passar o meu viés em toda a volta, tá? Fazendo, nos dois cantinhos eu vou fazer esse mesmo processo. E na beiradinha onde é arredondada, eu vou seguir o arredondamento da peça, ok? Eu vou passar o viés em todo o forro e eu volto pra gente passar o viés do outro lado junto. Bom, meninas, passado então todo o viés da nossa parte do forro, agora, ó, os dois cantinhos ficaram assim, tá vendo? Com essa sobrinha aqui de material, ó. Agora a gente vai desvirar todo o nosso viés para o lado externo da peça. Lembrando que a costura que eu vou fazer na parte externa, ela tem que bater exatamente com a costura de dentro, para o acabamento ficar bem bonito, tá? Aí, ó, eu só vou acertando aqui o meu viés aqui pelo lado de fora e vou passando a costura por cima. Aqui no cantinho, ó, onde a gente fez o nosso cantinho mitrado,
Olha como é que ele fica aqui desse lado. Agora é só quando eu passar aqui ele pro lado de fora, ó, ele vai fazer de novo um ângulozinho aqui, e aí eu trago esse ângulo para dentro. E aí ele vai ficar um biquinho, ó, perfeito, sem sobra de material, tá bom? Então eu vou passar a costura em toda a volta desse viés aqui por fora, e aí eu volto para me despedir de vocês e mostrar a peça pronta, ok? Bom, meninas, então, ó, finalizada a nossa peça, ela ficou assim. Lembrando que agora a gente vai colocar os nossos botõezinhos, tá bom? Eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, tá? Que é um alicate de colocar botão de pressão Rita. Ele vem com duas matrizezinhas aqui para colocar o de botão número 10 e o botão número 12. Eu, nas minhas peças, só utilizo o botão número 12 porque eu acho que eles são mais resistentes, tá bom? Então, são esses botõezinhos aqui, tá? Aí, o que eu faço? Eu utilizo um agulhão, lembrando que esse alicatezinho aqui, para quem tiver interesse, vende lá na MMR Tavares, tá? O que eu faço? Eu faço um furo aqui, ó, tá? Eu faço a olho mesmo, meninas. Eu enfio meu agulhão aqui até extravasar do outro lado, ó. Aí, ó, desse ladinho aqui, eu utilizo o lado macho, que é o lado menorzinho do nosso botãozinho Rita, tá? Ó, aí encaixei aqui, agora eu venho com o meu alicatezinho, eu encaixo aqui, ó, bem certinho e faço uma leve pressão. Meninas, não coloquem muita pressão nesse botão, porque corre risco de danificar essa parte aqui interna do botão, tá? É um leve apertãozinho. Agora, com o próprio botãozinho, ó, eu trago ele até aqui em cima, eu dobro, trago ele até aqui em cima, tá vendo? Rente ao meu viés que eu passei. E aí eu dou um apertãozinho nele, que ele fica a marcação da bolinha aqui. Então aí eu já sei aonde eu vou ter que fazer o próximo furo, tá? Aí eu encaixo novamente aqui, ó, o meu agulhão. Agora eu vou colocar o lado fêmea, que é o lado mais gordinho. Tá bom? Eu encaixo aqui, ó. Coloco o botãozinho aqui. Encaixo aqui, ó. Bem certinho. E aperto. Tá bom? Sempre que eu coloco esses botõezinhos, meninas, eu, ó, fecho, abro, fecho, abro várias vezes, tá? É muito importante, meninas, é muito importante a gente testar bastante esses botõezinhos antes de enviar para o cliente, tá? Principalmente se for um envio por correio. Porque se chegar lá no cliente e esse botão não funcionar ou soltar da peça, como que a gente vai colocar outro, né? Não tem como. Então, testem bastante antes de entregarem para o cliente. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse ladinho e a peça tá finalizada. Eu volto para me despedir de vocês com a peça pronta, ok? Bom, meninas, chegamos no final de mais uma aula. A nossa pecinha aberta ficou assim. Nossa pecinha fechada ficou assim. Lembrando que eu vou deixar esse bordado aqui, essa matrizinha aqui no box de descrição, tá? Então, no sintético ficou assim e no tecido ficou assim, ó, tá? Tecido sintético. O tecido fica um pouco mais grossinho, mas a resistência é igual, tá, meninas? Lembrando que esse daqui, ele fica impermeável, tá bom? Como eu falei no início do vídeo, eu vendo essa pecinha separada e eu também faço o kitzinho, ó. Essa necessairezinha box eu já ensinei aqui no canal, só que eu ensinei ela com a alcinha, é só vocês tirarem a alça, tá? Esse daqui é um porta-jaleco, então eu vendo esse kitzinho aqui, tá? Pra quem quiser fazer o porta-jaleco, vocês estão vendo que a costurinha deles é bem simples, a medida que eu uso é 32 por 32, tá? E aí fica assim. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha muita utilidade aí no ateliê de vocês, que vocês vendam bastante, assim como eu vendo aqui no meu, tá bom? Lembrando mais uma vez a vocês de não deixarem de se inscrever aqui no canal. Compartilhem o vídeo com as amigas artesãs de vocês, os grupos que vocês participam no Face também, se vocês puderem me ajudar aí, compartilharem, tá?
Estamos quase chegando a 1000 membros aqui no canal do YouTube, eu estou muito feliz com isso. O meu canal tem um pouco mais de um mês, então estou bem feliz com a audiência de vocês e com a ajuda de vocês aqui no canal, tá bom? Para quem tiver sugestão de peças a serem ensinadas aqui no canal, podem deixar nos comentários também, ok? Obrigada pela companhia de vocês em mais esse passo a passo e até a próxima aula. Tchau, tchau!